Caríssimos colegas, nós vamos tratar hoje de um tema super oportuno, que é como trazer recuperação de créditos fiscais no Simples Nacional através da segregação de receitas. Como trazer dinheiro para o conta corrente da empresa, dinheiro que a empresa nem imagina que possa ser recuperado. Eu sou a doutora Samanta Pinheiro da Silva, sócia da empresa Inovar Consultoria. Muito bem, nós vamos trabalhar a temática de recuperação de créditos fiscais, tratando da importância do trabalho de saneamento de cadastro. Por que os contribuintes efetuam pagamentos de tributos de forma indevida, especialmente no Simples Nacional? Porque existe a falta de parametrização correta das informações tributárias, que vão implicar no cálculo dos tributos nas várias atividades comerciais. Então, se não se realiza a parametrização correta dessas informações no cadastro de mercadorias, não se verifica corretamente a análise da classificação fiscal do item, a compatibilidade com o Código de Situação Tributária, fatalmente irá se pagar tributos indevidamente no Simples Nacional. Segundo os estudos efetuados por principais empresas de planejamento tributário, cerca de 95% das empresas brasileiras, ainda que optantes do Simples Nacional, pagam mais tributos do que devem. Por quê? Porque seus tributos são calculados em cima de seu faturamento total e não fazem segregação de receitas, ou seja, eu tenho um faturamento que, ao invés de segregar a receita para não pagar mais ICMS, para não pagar mais PIS e COFINS, especialmente esses tributos, se paga novamente o ICMS, se paga novamente o PIS e COFINS, naquelas situações em que já existiu a tributação concentrada, que é a conhecida tributação monofásica do PIS e COFINS, ou a substituição tributária do ICMS. Então, nós temos esses dois principais motivos que levam as empresas a efetuarem o pagamento indevido de tributos no Simples Nacional. Mas nós não vamos analisar outros no decorrer da nossa apresentação. E com a crise financeira do momento, as empresas estão tendo dificuldades no seu fluxo de caixa. Então, nesse ponto, esse trabalho de recuperação, ele passa a ser completamente indispensável. Por quê? Porque muitas vezes a empresa precisa manter a sua folha de pagamento, precisa manter o seu giro de estoque, precisa manter o seu fluxo de caixa de forma aí positiva, saudável. E indispensável um trabalho nesse ponto de sanear o cadastro. Então, recuperar dinheiro que a empresa nem imagina que possa ser recuperado. E, daqui para frente, tratar de forma segregada a receita, trazendo para o contribuinte a redução de carga tributária aí tão almejada. Então, dentro do cenário econômico atual, é preciso levar em consideração a forma como são calculados esses tributos, sendo relevante um trabalho voltado para o saneamento cadastral na tabela de mercadorias. Então, esse trabalho ele é indispensável. Sanear o cadastro significa fazer uma revisão na tabela de mercadorias, no tocante a identificar qual é a classificação fiscal correta para aquele item e qual é a situação tributária correta para aquele item, para o ICMS, para o IPI e para o PIS e COFINS. Porque com isso eu vou, com segurança, especialmente aí a contabilidade com segurança, ela vai separar, ela vai segregar as receitas na hora de apurar o Simples Nacional. E essa recuperação de créditos é uma excelente medida a ser oferecida
visto que podemos detectar, preste atenção, valores recolhidos a maior ou indevidamente dos últimos 5 anos. Então, estamos falando de 5 anos de recuperação de créditos fiscais e sendo tudo resolvido na esfera administrativa. Não vou precisar mexer aqui com processo judicial. É tudo na esfera administrativa. E, no caso aí, essas providências, elas podem ser viabilizadas tanto para trazer a restituição de tributos pagos indevidamente ou trabalhar a compensação desses tributos recolhidos indevidamente no Simples Nacional. E o mais interessante é que esse processo ele é célere, ele é rápido, porque uma vez identificado os casos de pagamento indevido em função da classificação, em função da situação tributária adotada no cadastro, eu vou poder pedir, por exemplo, a restituição e, em média, a Receita Federal do Brasil depositar esse dinheiro no conta corrente da empresa, em média, no prazo de 90 dias. Então, isso é extremamente oportuno, né? Porque dinheiro em caixa de forma ágil. Quais são os principais motivos que vão ensejar, então, esse pagamento de tributos indevidos no Simples Nacional? Listei para vocês aí. No ICMS, falta de segregação de receitas decorrente de aquisição de mercadorias com substituição tributária, ou seja, coloquei a classificação até mesmo pode estar correta, mas a situação tributária está como tributado normalmente, né? Só que a mercadoria já houve substituição tributária em fase anterior. Eu não teria que pagar novamente o ICMS. Então, eu teria que usar um código 60 ou um código 500 para o Simples Nacional e não utilizo. Eu utilizo um código que tributa novamente a mercadoria para o ICMS. Falta de segregação de receitas decorrente de aquisição de produtos com antecipação total, idêntico ao caso da substituição tributária. Se o produto tive recolhimento total na etapa anterior, eu não tenho mais, na revenda, por exemplo, que recolher o ICMS, já que foi recolhido totalmente na etapa anterior. Falta de segregação de receitas destinadas ao exterior ou com fim específico de exportação. Então, essa empresa do Simples faz uma venda destinada ao exterior ou uma exportação indireta e não segrega a receita, ou seja, ela não trata a receita com a situação aí de não incidir o ICMS, de não incidir também aqui o PIS e COFINS. Olha só os motivos também para o PIS e COFINS. Falta de segregação de receitas decorrente de aquisição de mercadorias com substituição tributária. Falta de segregação de receitas decorrente da aquisição de mercadorias na tributação concentrada monofásica. Né? Tributação monofásica é aquela que o fabricante ou importador ele já fez o recolhimento do PIS e COFINS por toda a cadeia. Então, o comércio não tem que pagar novamente o PIS e COFINS, mas ele paga por quê? Porque não segregou a receita. Ele paga por quê? Porque a situação tributária do PIS e COFINS no cadastro não está como tributado monofásico, está como tributado normal. Aí ele paga novamente. Ou falta de segregação de receitas destinadas ao exterior ou com fim específico de exportação. Então, esses são os principais motivos. Todavia, temos os fundamentos na Lei Complementar 123 de 2006, artigo 18, de que o contribuinte deverá segregar essas receitas.
Samanta, e caso não tenha segregado? Então, ele pode segregar retroagindo aí aos últimos 5 anos. Então, é um processo que nós podemos fazer de recompor essas bases para poder trazermos a recuperação de créditos dos últimos 5 anos. Perfeito? E o artigo 21 da Lei Complementar 123 de 2006 prevê a possibilidade de compensação e restituição de valores relativos ao Simples Nacional que foram recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido. E o parágrafo 6º traz ainda a possibilidade desse crédito tributário ser corrigido mensalmente a partir do mês subsequente ao pagamento indevido ao maior. Ok? Então, nós temos aí o amparo no artigo 21, em relação à restituição e compensação, e também na resolução do Comitê Gestor 140 de 2018, o artigo 130, que esse pedido de restituição, ele deve ser apresentado pela ML ou pela EPP diretamente ao ente federado, em se tratando de tributos federais. Agora, a restituição do ICMS ou do ISS deve ser solicitada no âmbito do respectivo ente federado. Então, é possível também, mas eu vou fazer um processo administrativo no âmbito do respectivo ente federado. Para o Simples Nacional, os tributos federais passíveis de restituição são imposto de renda, contribuição social, INSS, PIS, COFINS e IPI. Em relação ao MEI, o único tributo que pode ser restituído será o INSS. E aí nós temos o espelho da DANF. Por quê? Porque é a classificação fiscal que vai ser aí a chave para se realizar o trabalho de saneamento de cadastro. É a classificação fiscal que será necessária a sua adequação com a descrição da mercadoria. Então, essa classificação fiscal tem que ser tratada juntamente com a descrição e juntamente com o regime tributário, com o CST, do ICMS, do IPI, do PIS e COFINS. Eu fazer uma revisão. E essa revisão, geralmente, se conta com profissionais especializados no âmbito também da consultoria tributária. Principais setores com tributação concentrada e que tem substituição tributária. Olha que interessante. Nós temos aí os principais setores. Eu posso ter aqui tributação concentrada para o PIS e COFINS, substituição tributária do ICMS, ou um ou outro, ou eu posso ter os dois. Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas, de madeira, ferragens, ferramentas, material elétrico, material de construção, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, supermercados, minimercados, mercearias, armazéns, comércio varejista de produtos alimentícios, e aí você também alcança o segmento de bares e de restaurantes, comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos, comércio de peças e acessórios para veículos automotores e comércio varejista de material de construção. Esses são os principais setores que carecem do trabalho de recuperação de créditos fiscais. São setores aí que nós, consultores, estamos acostumados a identificar possibilidades de recuperação de créditos fiscais. E aí nós temos aí conclusões, que esse levantamento manual, ele é dificultoso, né? Não é que não seja possível, mas ele é dificultoso e, na maioria das vezes, inviável. Então, nós temos, às vezes, um supermercado. Você sanear todo esse cadastro, inúmeras informações, inúmeros estados. Então, fazer isso manualmente praticamente é inviável. Então, uma solução digital que automatize a quantificação desse crédito pode facilitar. Pode facilitar para se fazer o quê?
efetuar corretamente o levantamento dos valores para compensar ou restituir. E é fundamental também contar com a ajuda de ferramentas e profissionais qualificados. Então, não adianta ter só a ferramenta, não ter o profissional. Eu preciso aqui do trabalho completo, né? Eu preciso aqui ter ferramentas e profissionais gabaritados na área de recuperação de créditos fiscais. Então, a utilização de uma ferramenta capaz de checar a correta classificação fiscal das mercadorias com os respectivos regimes tributários é muito importante. E é importante ter uma solução web que realize o levantamento de valores indevidamente recolhidos pela falta de segregação de receitas decorrentes desses produtos que estão na tributação monofásica, tributação, substituição tributária, do ICMS, ou receitas que serão destinadas ao exterior, que aí podemos, então, possibilitar as retificações e partir para as formalizações dos pedidos eletrônicos de restituição. E como eu falei com vocês, a restituição, nesses casos aqui, é rápida, em média 90 dias, e é um dinheiro que muitas vezes a empresa ela não conta em ter esse retorno, né? Ter esse retorno e muitas vezes de forma rápida. Tudo bem? Então, agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição no que vocês precisarem e até breve.